precisa de exame de DNA para ser pai? Será que a paternidade, quando negada pelo suposto pai, somente pode ser comprovada através da realização do exame de DNA? E se a pessoa não quiser fazer? Será que dessa forma ela consegue fugir das suas responsabilidades? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 4ª Câmara de Direito Privado do TJ aqui do estado de São Paulo, que manteve uma decisão de primeiro grau que reconheceu a paternidade após o não comparecimento de um homem para a realização do exame de DNA. Uma pessoa, ela pode reconhecer a paternidade de uma criança de forma espontânea, ou seja, não tem dúvidas quando a mulher aponta esta pessoa como sendo o pai de seu bebê, ou ainda pode ser feito de maneira involuntária. E nesse caso, podemos apontar a paternidade sendo reconhecida através da realização de uma ação de investigação de paternidade e com a realização, na maioria das suas vezes, do próprio exame de DNA. Pois bem, vamos conversar acerca desta segunda possibilidade. O que acontece se for proposta uma ação de investigação de paternidade, o suposto pai não comparecer para a realização do exame de DNA? Será que dessa forma ele vai conseguir fugir da sua responsabilidade? Será que nesse caso nós podemos pegar a pessoa à força e fazer com que ela realize um exame de DNA? É evidente que não. Mas como ficam então os direitos do suposto filho deste pai? Lembrando que não é somente o dever do pai em registrar o seu filho, é direito da criança, do bebê, de ter o nome do seu pai no seu registro de assentamento, de nascimento. Dito isso, vamos analisar o que estabelece o nosso ordenamento jurídico neste caso. A Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992, regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. Essa lei ela foi alterada pela Lei 12.004 de 2009, que introduziu o artigo 2º-A e seu parágrafo único com a seguinte redação: na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade a ser apreciada com o contexto probatório. A súmula 301 do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, determina, em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se a exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Essa presunção juris tanto é uma presunção relativa, admitindo dessa forma prova em sentido contrário. Portanto, para a Corte Superior, com amparo na legislação em vigor, aquele que se nega a se submeter a um exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa, autorizando o juiz, o magistrado, dessa forma, a suprir a prova que se pretendia obter com o exame. E foi exatamente isso que os desembargadores do TJ aqui de São Paulo fizeram. Vamos analisar o caso concreto como de costume. Uma mulher ingressou com uma ação investigatória de paternidade contra 2 supostos pais. Um dos homens realizou o exame de DNA e restou negativo. Portanto, ele não era o pai. Já o outro homem, apesar de ter sido intimado 2 vezes para a realização do exame, não compareceu, tampouco justificou a sua ausência. Analisando o recurso, o desembargador relator Vitor Frederico Kimpel lembrou que, apesar de ser certo que a parte não é obrigada a produzir prova contra si,
Tal sistemática não se aplica em casos de investigação de paternidade. E prosseguiu, abre aspas, a não realização da prova pericial por recusa injustificada do suposto pai gera a presunção juris tanto de paternidade, de modo a inverter o ônus da prova. Dessa forma, segundo o relator, passou a ser do homem o ônus, a obrigação de comprovar que ele não é pai, o que não ocorreu. O TJ de São Paulo não disponibilizou o número do processo por correr em segredo de justiça.